Então, a gente estava falando de burguês de esquerda e pobre de direita. Eu acho que pobre de direita é mais ou menos o que a igreja consegue fazer com as pessoas. As igrejas conseguem... Você fala no sentido de comportamento, de Eles convencem as conservadorismo. pessoas, eles transformam as pessoas em muito fodidas, em muito tristes, em muito arrasadas, ao mesmo tempo que convence essas pessoas que elas são felizes por causa delas. As pessoas que são muito religiosas são cheias de culpa, são cheias de autocensura, sabe? Tem vários problemas de curtir a própria vida, porque Deus está vendo, isso é pecado, não pode. Eles são extremamente oprimidos, façam tudo em nome de Deus e tal. E aquilo é um inferno, você viver com essa... devendo a vontade de Deus, ao que o padre disse que é, não necessariamente. Padre, pastor. E aí a pessoa é infeliz, a vida dela é sem graça, mas aí eles falam, não é porque você ama a Deus que você é feliz. Não, e está lá sempre rezando, sendo infeliz, achando que é feliz por causa da religião. Então, mas você não acha que tem uma composição na fé que faz essa pessoa se sentir melhor? Ou... Eu vou te falar isso porque uma psiquiatra que eu fui uma vez, ela fez uma série de perguntas e uma delas era, você tem alguma fé? Você tem alguma religião? E eu falei, não, eu sou ateu. E ela olhou meio assim, então tem um motivo aí. Eu acho que a fé nesse sentido, ela pode ser um componente positivo, né? Sim, fé. Eu acho a fé uma coisa importante, inclusive para levar a dureza da vida. As igrejas também, as religiões, muitas vezes têm um papel importante. Às vezes a pessoa está cometendo vários crimes, ou a pessoa é viciada em droga, o cara bate na esposa, tá? E um dia ele vai para a igreja e começa a ter a fé dele e para de fazer um tanto de merda. Isso acontece, a igreja tem esse lado. A fé... O goleiro Bruno. O que matou a menina lá. Os irmãos Cravinhos, acho que um deles tem uma... A própria Suzane Richthofen, né? Richthofen, o outro lá que matou a Daniela Pérez. Também virou pastor, vê se pode. Se candidatou até. Morreu. Mas aí, a fé ajuda muito, assim. Eu conheço pessoas que são extremamente críticas à Igreja Católica, mas sentam no altar, entram na igreja e reza. Entendeu? Porque ali é um lado dela, íntimo, da fé dela. É uma terapia. É uma terapia, é uma forma de você respirar nesse mundo tão difícil. Porém, eu acho que as igrejas usam essa fé ou essa boa vontade das pessoas para manipular essas pessoas, para tirar dinheiro dessas pessoas, porque elas têm outro interesse. Tá, entendeu? Mas aonde é que entra o pobre de direita? O pobre de direita é a mesma coisa. A instituição disse que, sabe assim, os meios de comunicação, não, se fizer essa atitude em prol do pobre, o país vai quebrar. De onde vem esse dinheiro? Você entendeu? Então as pessoas, realmente, né, o Bolsa Família, não pode ter tanto Bolsa Família, porque senão o país vai quebrar. Só que tem uma coisa muito, mas é muitíssimo sério. É a dívida que o Brasil tem. A dívida pública. Sim. Porque as pessoas têm mania, vamos dizer, de enaltecer o governo militar. No governo militar era isso. Foi onde a dívida cresceu, né? Cresceu, porque em 1964 a dívida externa do Brasil era de 3 bilhões de dólares. Os militares... Isso somando aquela dívida que a gente carregou lá do Império, lá da época, né? dos ingleses. Dos ingleses e tal. Eram 3 bilhões de dólares. Aí os militares assumiram, burros, são os quadrúpedes, os que, pelo menos aqueles que estavam lá, endividaram o país. Em 85, quando acabou a ditadura, supostamente acabou a ditadura, a dívida do Brasil era 93 bilhões de dólares. Era uma coisa impagável já. Sim. Já estava um inferno. E depois foi misturando dívida pública, dívida... Tal. Então, hoje, 43% de tudo que o Brasil arrecada é para pagar juros. Não é para pagar dívida, é para pagar juros. Sim. Então, o Brasil gasta metade disso para pagar a Previdência Social. Então, assim, 20 e poucos por cento do orçamento do país é para pagar a Previdência Social. Aí os caras fizeram uma reforma na Previdência. O Brasil paga mais do que o dobro do que gasta com a Previdência Social, pagando juros. Sim. Uma dívida que ninguém sabe que dívida que é.
Não é que assim, por exemplo, o Japão é muito mais endividado do que o Brasil. Estados Unidos. Também. Nos Estados Unidos nem se É fala. só dívida. Os Estados Unidos É uma vergonha. deve quase 40 trilhões de Não, dólares. o americano ele é financiado pela dívida. Pela dívida. Né? Ele não tem nada. Ele já nasce devendo. Ele tem hipoteca, tem Isso, dívida de faculdade. Isso. Não tem dinheiro. Ele tem dívida. Dívida, exato. Mas assim, a dívida, por exemplo, que o Japão fez foi para investir no país. O Brasil fez uma dívida que ninguém sabe para onde que foi, que dinheiro é esse. Então, existe uma ONG que a professora Maria Lúcia Fatorelli participa dela, chamado Auditoria da Dívida. É uma coisa assim. Então alguém precisa pegar essa dívida do Brasil, fazer uma auditoria e saber que dívida é essa. Vou te explicar por quê. Nos anos 1930, quando Getúlio Vargas assumiu, ele não tinha dinheiro para fazer as coisas. E o Brasil tinha uma dívida externa. Aí ele chamou o ministro da Economia, não lembro quem que era, falou assim, cara, olha que dívida é essa. Aí o cara chamou os bancos e falou, que dívida é essa? Aí ele descobriu que 40% dessa dívida já tinha sido paga. E aí ele perguntou, por que vocês estão cobrando? Ele falou, vocês estão pagando. E ficou por isso mesmo. Então, assim, ali o Getúlio Vargas teve algum dinheiro para começar a industrializar o Brasil. Porque depois da queda da Bolsa e que o café foi para o saco, o Getúlio Vargas falou, não, a gente não pode ser um país de monocultura, a gente tem que ser um país industrializado. É ali que ele começou. Outra coisa, o Rafael Correia, o presidente do Equador, quando ele assumiu, tinha a mesma dívida. Ele chamou a Maria Lúcia Fatorelli, da auditoria, Auditoria Cidadã, é uma coisa assim, eu não sei o nome certo da ONG dela. Tem que pegar, procurar e escrever embaixo. Nós somos jornalistas, mas a gente está conversando, a gente não tem obrigação nenhuma de ficar atrás desses dados. Tá? Mas pode um papo. Depois eu posso pesquisar e colocar. Chama Auditoria Cidadã. Não tem problema, que nem eu fiz com o Bill Maher lá, que eu achei e coloquei. Isso. Tudo bem. Eu acho que é Maria Lúcia Fatorelli. Aí o Rafael Corrêa chamou ela ao Equador e falou, a gente não tem dinheiro para fazer e tem uma dívida enorme. Você pode fazer uma auditoria? Ela fez. Aí eles descobriram que o Equador já tinha pago 60%. Então, cara, eu lembrei de uma coisa, porque a primeira coisa que eu fiz quando me aposentei foi fazer um empréstimo compulsório, né? Como todo cidadão, eu vou pagar algumas dívidas, etc. E o juro é baixo, vou aproveitar. E aí fiz em 36 meses, muito tempo, né? Toda vez, todo ano eu pegava e renegociava essa dívida, porque os juros, você conseguia juros menores, então você conseguia bater. O que o banco fazia? Você não quer um pouquinho mais de dinheiro? Eu ponho aí e você mantém a sua prestação? Eu falei, não, eu quero diminuir a prestação. Eu quero parar de pagar isso. E quanto mais breve eu puder pagar isso, melhor, entendeu? E é justamente isso, cara. Exato. Os bancos querem te sugar. Sim. Né? O que aconteceu com o Master agora, esse escândalo todo é isso. E eles não produzem um palito de fósforo, um alfinete, uma engrenagem, um pneu, não produzem nada, é só especulação. Então, assim, e termina, e com o Banco Central, eles batalharam muito para que o Banco Central fosse independente. Agora eu pergunto, independente de quem? O Banco Central ficou independente do governo, mas não ficou independente dos bancos. Então esses juros dessa altura são os bancos que estão pressionando o Banco Central. Para que os juros dessa altura, gente? Inflação, não está tendo inflação. Não, tem que ter os juros de 15%, 14%, porque a inflação... É quase uma quimioterapia agressiva que eles fazem, né? Então você mata o tumor e mata o paciente o paciente, porque assim, não está dando... Não tem traços de que a inflação está subindo. A renda aumentou, muito pouco, mas aumentou. O desemprego diminuiu. O desemprego diminuiu. Os aeroportos estão abarrotados. Sim. As pessoas estão viajando de avião, as pessoas estão curtindo melhor a vida. A renda aumentou muito, embora seja muito baixa, aumentou muito. Está indo certo, não tem negócio de inflação, sabe? Aí eles inventam isso. Então, um cara tem um dinheiro, eu tenho 100 mil, eu vou abrir um comércio, ou eu vou abrir uma fábrica de bolo. E se eu fizer abrir uma fábrica de bolo, eu vou trabalhar, vou tirar 3 mil por mês. Agora, se eu aplicar esses 100 mil, eu vou ganhar mais. Não, sim. Então, foda-se. É isso que está acontecendo. As pessoas não estão... O país não está investindo em desenvolvimento, estão investindo em especulação financeira. E o pobre de direita? E o pobre de direita, ele é convencido disso. Do que ele é convencido? De que o país está no caminho certo, que é isso mesmo, que tem que ter o rico, porque é o rico que gera emprego. Outro dia eu estava testemunhando isso num cara que atende numa padaria que eu vou. Ele estava ali... apostando? E assim, discutindo teorias, né? O pessoal que é viciado, ele acha que tem um método. Ele não entende de probabilidade, ele acha que...
E eu tive vontade de argumentar alguma coisa com o cara, eu falei, não vou perder meu tempo, porque não vai funcionar. Mas assim, eu acho que além desse componente que você falou, tem também uma coisa do pobre de direita não se sentir representado pela esquerda. Eu acho que a esquerda se afastou do pobre. Eu não sei, existe muito preconceito, eles acham que esquerda é Stalin. Entendeu? As pessoas... Não é isso. Existe um preconceito do que foi a União Soviética nos anos 50, 60, aquele inferno que foi. Não, tem essa coisa do comunismo, o comunismo, do socialismo, o fantasma do comunismo, sabe? Do mesmo jeito que eu não entendo como uma mulher é bolsonarista, não dá para entender porque como uma mulher é bolsonarista, não faz sentido, que o Bolsonaro odeia a mulher, ele quer que a mulher se dane, sempre odiou a mulher, sempre tratou mal a mulher. E ele, sabe, não quer que a mulher se dá bem. Você vê a vida, o que ele fez com as mulheres dele. Eu não entendo porque uma pessoa negra é bolsonarista, não entendo. Eu não entendo, tô falando que o problema dele. Eu não entendo uma pessoa negra ser católica, não entendo. Diante de todo o mal que a Igreja Católica fez para as pessoas negras durante 500 anos, eu não entendo. Isso eu não entendo. As pessoas, claro, tem pessoas negras que são católicas, tem padre católico, então tudo bem, eu respeito. Eu estou falando que eu não entendo, é uma coisa particular. Eu não entendo, então assim, igual você fala, eu não entendo na realidade, não é só uma mulher ser bolsonarista, eu não entendo ninguém ser bolsonarista. Porque você falar para o cara assim, por que você é bolsonarista? Então, assim, o que Bolsonaro fez de bom para o Brasil? Entra no Google, nada. Quantas escolas ele construiu? Quantas estradas? Quantos hospitais? O que Bolsonaro fez? Encheu o crime organizado de fuzis. A única coisa que ele fez, encheu o crime organizado de fuzis. Então, assim, porque uma pessoa bolsonarista, Bolsonaro não fez nada, absolutamente nada de bom pra ninguém. Ei, pauta que o pariu, pauta que o pariu.